E eu vou falar de uma pessoa também que vivia em sofrimento. Abra sua Bíblia aí, por favor, no livro de Marcos, capítulo 12, que vivia em sofrimento, mas que tinha uma causa no coração. O pastor Josanã Alves, ele é o líder de mordomia cristã, de fidelidade cristã para toda a América do Sul. E como eu disse, ele foi muito inspirado por Deus ao colocar uma série de sermões em formato de livro. E ele ainda foi muito feliz porque transformou em 21 capítulos, nos dando a oportunidade de ler um capítulo por dia, fazendo uma jornada de 21 dias. E ele trabalha justamente nesse livro sobre essa história. Então, Marcos capítulo 12, a partir do versículo 41. Você pode ler comigo? Vamos lá? Então, Marcos capítulo 12, a partir do versículo 41. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu o quê, gente? Tudo quanto possuía, todo o seu sustento. É gostoso como Jesus ele se preocupa com os detalhes e como ele deixa a partir da Bíblia esses detalhes ali ficaram impressos, né, ficaram escritos para nossa jornada cristã e para a nossa salvação. O cenário é muito interessante. Estava tendo um embate teológico. De um lado você tinha aqueles que eram representantes de Deus, pessoas religiosas, pessoas que tinham um contato com a Bíblia, e nada contra as pessoas assim. A gente está criando hoje uma aversão, né? Contra a instituição, contra quem conhece. Vamos parar com isso. Agora, não podemos ficar cegos quanto ao que estava acontecendo, e nem o que está acontecendo hoje. O embate teológico era sobre anjos, milagres, julgamento, ressurreição ou a vida após a morte. E aqueles homens que eram tão inteligentes, tão versados na palavra, faltava neles o poder do Espírito Santo. E perderam uma grande oportunidade. Gente, quantas vezes nós estamos tão cheios de nós mesmos, das nossas próprias concepções, e perdemos a oportunidade de crescer com alguém que vem à frente, com alguém que escreve um livro, com alguém que prepara um material para o nosso crescimento. Porque a gente já está tão cheio das nossas próprias convicções que a gente acaba não dando uma oportunidade para Deus entrar e fazer a diferença. Foi o que aconteceu com eles. Agora, Jesus não se intimidou, mesmo sabendo que muitos deles estavam ali tentando pegar Jesus num erro teológico, num erro de alguma palavra, alguma situação, para então matá-lo. Eles estavam a serviço do diabo. E Jesus não se intimidou. Para vocês terem ideia, Jesus até chamou, naquele momento, várias vezes, eles de hipócritas. Uma palavra forte para aquela geração. E Jesus fez sérias repreensões, e todas as repreensões de Jesus, no passado e hoje, continuam sendo com o mesmo objetivo, de fazer uma transformação na vida de quem é repreendido. Não fique triste quando Deus te repreender. Não fique preocupado quando Deus te pressionar para uma mudança. Quando Ele faz isso é porque Ele quer o nosso bem. E foi assim com aqueles homens e aquelas mulheres. E nesse cenário, daqueles homens que estavam acusando a Jesus e que, na verdade, eles se utilizavam da religião para extorquir as pessoas que eram os mais desfavorecidos da sociedade. Nesse cenário, é que Jesus foi para um local do templo onde as pessoas colocavam as suas ofertas. Ainda hoje, o povo de Israel, eles têm esse costume. Me lembro de ter acompanhado esses dias um documentário, e aí então a pessoa, dona do canal, foi visitar uma sinagoga judaica. E lá nessa sinagoga, então, o pessoal não faz como a gente aqui, de entregar os dízimos e ofertas, o diácono recolhendo. Existem algumas portinhas,
e você escolhe para qual delas. Cada portinha tem um título, uma nomenclatura, e você escolhe para que você vai entregar aquela oferta. Naquela ocasião, essa mulher, então, se aproximou de maneira muito silente. Ela não queria chamar a atenção de ninguém. Com apenas 2 moedinhas, que era tudo que ela possuía, ela foi até o local de colocar a sua oferta e o fez, eu acredito, possivelmente, sem jogá-las, depositando, para nem chamar a atenção. Diferente dos outros homens ricos e outras mulheres que iam com sacolas de moedas trocadas, na sua grande maioria, né, para fazer aquele estardalhaço, e as pessoas veem, puxa, essa pessoa doa bastante. E naquele momento em que ela depositou apenas as suas 2 moedinhas, ela achou que ninguém estava vendo. Mas diz o livro Desejado de Todas as Nações, que quando ela se virou para ir embora, o olhar dela cruzou com o olhar de Jesus. Que privilégio! E agora então Jesus pronuncia as palavras que acabamos de ver, quando ele disse que aquela mulher havia depositado tudo. Aquela mulher estava sendo observada. Sabe o que chama atenção, irmãos, é que a alegria no coração dela foi tão contagiante, foi algo tão especial. Quando Jesus disse, em verdade vos digo que ela lançou mais do que todos, lágrimas de alegria encheram os olhos daquela mulher. Afinal de contas, o seu ato era compreendido e apreciado. Ainda no livro Desejado de Todas as Nações, nós lemos assim, o coração acompanhou-lhe a dádiva. Então, aquelas moedas, elas representavam o que estava acontecendo no coração daquela mulher. O coração acompanhou-lhe a dádiva. Seu valor foi estimado, não pela importância da moeda, mas pelo amor para com Deus e o interesse para com a sua obra, que a motivaram. Essa é uma história rica demais. Em 30 minutos de mensagem, possível extrair todas as lições. Daí, eu vou mais uma vez recomendar a você. Se você chegou depois da entrega, você pode pegar o livro com os diáconos. O pastor Josanã vai viajando pela história ao longo dos 21 dias. Mas eu quero me arriscar a trazer algumas impressões que tocaram o meu coração com respeito à história dela. E a primeira lição é que Jesus observava. A nossa geração, eu brinco, né, dizendo assim, porque outros até usam a expressão de maneira mais jocosa, mas a nossa geração ela é mais mimizenta mesmo, mais Nutella. A gente tem algumas coisas que a gente não gosta. Claro que aprendemos também muitas coisas que a gente fazia no passado que não devemos fazer hoje. Aí não é uma questão de ser raiz ou Nutella. São práticas que a gente vai melhorando, né? Mas em alguns quesitos, a gente, por exemplo, não gosta disso. Deus está nos observando. Jesus está nos observando, irmãos. E isso deve produzir em nós pelo menos 3 sentimentos. Um é alegria. Você já imaginou que gostoso? Deus está te observando. Antes que você ore, antes que você expresse para Ele uma dor, alguma circunstância, Ele diz, filho, eu estou vendo. Eu sei o que está acontecendo aqui. Você não precisa chamar um VAR espiritual. Ele pega online e sabe o que está acontecendo. Um outro sentimento que deve acalentar o nosso coração é nós devemos ter o sentimento da segurança. Se Ele está vendo, não é por terceiros que Ele está ouvindo. Ele sabe de tudo. Ele está cuidando de tudo. Ele tem o controle nas suas mãos. Agora, é claro, esse sentimento também, ou essa certeza de que Jesus ele nos observa, tem que trazer respeito, que é o que está nos faltando nos dias de hoje. Talvez no passado a gente teve o excesso do medo, e hoje a gente está vivendo o excesso do Deus está vendo? E daí? Então, alegria, segurança e respeito.
O fato de Deus estar olhando e não os homens, porque os homens conseguem ver pedaços, trechinhos, mas Deus conhece tudo. E de acordo com o livro de Eclesiastes e outras passagens bíblicas, tudo virá à tona naquele grande dia, no nosso acerto, né, com o Senhor. Por isso que esse sentimento a respeito de Jesus está olhando, precisa ser trabalhado aqui. Jesus observou aquela mulher, então Jesus vê a pessoa, o ser humano, o indivíduo, mas Jesus também observou o que ela tinha nas suas mãos e observou o que estava no seu coração. Esse é o tipo de visão que Deus tem. No livro do Apocalipse, capítulo 5, diz que Jesus ele é representado como um cordeiro com 7 olhos. Ele tudo vê. E aí eu faço umas 2 perguntinhas para agora. Sabendo que Jesus está nos olhando agora, nesse exato momento. O que ele vê em mim e em você? O que Jesus está enxergando no teu coração, na tua mente? Olhando como foi a semana, como é que Jesus, então, está te vendo, está me vendo? Quais são as nossas intenções? Quais são as nossas motivações? Uma outra lição que eu disse, a história tão curtinha, tem muitos detalhes. Mas uma outra coisa que me chamou a atenção foi o fato de saber que ela amava a mensagem da cruz de Cristo. Pastor, não pode, não está escrito isso daqui. E essa aqui é a maravilha da Bíblia. Quanto mais você se aprofunda em estudar, em buscar, Deus vai ampliando a visão. Ele vai trazendo mais cor, mais vivacidade para a história bíblica. Como é que a gente percebe que essa mulher tinha um amor pela mensagem da cruz? Eu vou repetir um trecho aqui do Desejado de Todas as Nações. Enquanto os ricos e arrogantes se apressavam para entregar suas dádivas, ela se retraía, como se não atrevesse a ir mais adiante. No entanto, desejava fazer algo, por menor que fosse, pela causa que ela amava. Aquela mulher amava a causa da qual ela havia entendido o propósito. O que a gente observa em primeiro lugar? Ela tinha uma noção clara de que quando ela estava entregando o dinheiro, as 2 moedinhas, ela não estava entregando o dinheiro para o pastor, para a igreja. Ela estava entregando o dinheiro para uma causa. Você tem uma causa? Qual é a sua? É a política? A sua causa é a economia do mundo? É cuidar da natureza? Correr atrás dos animais que precisam de um abrigo? O seu coração está em que causa? Essas que eu citei agora, não é o sermão de hoje. Elas são nobres, mas elas não deveriam estar no topo do coração de quem entende qual é o reino de Deus. Com todo respeito, nós temos cristãos que são políticos, mas eles não vão mudar a gente. Não estou dizendo também para a gente deixar do jeito que está, não. Mas só estou te dizendo, não vai não. Vai piorar cada vez mais. O pecado reina nesse mundo, mas logo ele vai ser destruído. E com ele todos aqueles que praticam o que é errado. A corrupção e tantas outras coisas. Cuidar dos animais é essencial. Nós temos um pet em casa, isso é fantástico. Mas deixa eu te falar, a causa que precisa estar no topo do nosso coração é aquela que um dia, por exemplo, me abraçou. É proclamar o reino de Deus. É preparar pessoas para esse reino. É estar preparado para esse reino. A causa que envolvia aquela mulher era a causa do reino de Deus. Segundo, aquela mulher, ela tinha uma noção muito interessante sobre o papel que tinha o templo. Esses dias estudamos aqui juntos, nos domingos especiais, sobre o templo, o santuário. Gente, o santuário tinha uma mensagem muito clara. Ele falava de um Jesus, de um libertador que viria, de um salvador. E ela entendia aquilo.
quando ela estava doando as suas moedas, quando ela estava entregando o todo, ela entendia que o templo representava, ou era, né, tinha como sua principal representação, o amor de Deus, o sacrifício daqueles cordeirinhos, o papel do sacerdote, do sumo sacerdote. E essa visão clara fez com que ela então se envolvesse na causa. Agora, sabe o que acontece quando a gente tem uma visão clara sobre as coisas? O verdadeiro conhecimento, ele nos leva para uma ação. O verdadeiro conhecimento, ele nos leva para uma ação. Conta-se a história aqui de Lutero e um de seus amigos. Eles moravam juntos. E Lutero, então, disse, olha, não tem jeito, eu não posso ficar aqui no mosteiro. Eu tenho que ir fazer a obra. Eu tenho que ir pregar. Eu preciso sair. Mas o seu amigo disse, olha, eu não vou, mas eu vou ficar aqui orando por você. E ele começou a orar. Ele foi orar. Certa noite ele teve um sonho. E no sonho ele viu um grande campo, mas assim, a perder de vista, até o horizonte. E estava pronto para ser colhido. Mas ele viu apenas um único trabalhador. E quando ele conseguiu perceber, olhar direitinho no rosto, quem era? Lutero, o seu amigo por quem ele estava orando. Por mais que Lutero tentasse, ele não ia colher todo aquele campo sozinho. Quando o seu amigo despertou do sono, ele entendeu. Ele entendeu que aquela tarefa era impossível apenas para Lutero. E quando ele acordou, ele entendeu que ele precisava também ir trabalhar. O verdadeiro conhecimento, quando nós entendemos a mensagem que é expressa na palavra de Deus, não tem jeito. O próximo passo é o envolvimento. É o envolvimento. Irmãos, precisamos sair urgentemente da geral dos estádios e irmos lá para dentro do campo. O cristianismo, ele cresceu e avançou porque pessoas como Lutero não tiveram um grande conhecimento e depois ficaram sentados. Nossa, que bom conhecer tudo isso. Agora eu vou sentar aqui e vou esperar ver o que vai acontecer. O verdadeiro conhecimento, ele leva à ação. Esses dias eu estava pregando numa igreja e só tinha dinossauros da fé lá. Os mais novos tinham 15 anos de caminhada. Pessoas maravilhosas. E aí, conversando com eles, disse, gente, só tem gente aqui com muito tempo. Tinha pessoas lá que tinham, só de igreja tinha mais tempo do que eu de vida. Mas todo conhecimento do mundo, se ele não for traduzido em ação, não adiantou nada. A simplicidade da viúva nos ensina que, mais importante do que fazer algo grande, porque essa é uma marca do nosso tempo. Tem gente esperando fazer algo grande. A gente vê o tempo todo, estamos sendo influenciados pelo YouTube, pelo Instagram. A gente fala assim, fulano está um influenciador, quantos milhões estão seguindo ele? E a gente fica esperando fazer algo grande. Gente, a mensagem, a simplicidade dessa mulher nos mostra que mais importante do que fazer algo grande é fazer algo. Faça algo. Se não for grande aos olhos humanos, fica tranquilo. Não passa desapercebido de Deus. Poderia citar aqui, se hoje fosse a temática de pregação específica do Evangelho, trabalhos são feitos como, por exemplo, o Juan, e logicamente vem a Mônica junto, que usa o dom que ele tem para poder pregar o Evangelho através da tecnologia. Ainda bem que a Mônica é psicóloga para aguentar o Juan, porque o Juan é o tempo todo ali pensando numa forma de usar a tecnologia que é lançada para facilitar a pregação do Evangelho. E assim poderia falar de uma série de pessoas aqui que usam os seus dons para fazer algo por Deus. E essa é uma das mensagens a respeito dessa mulher. Faça algo. A causa de Deus não é apenas o que acontece na igreja. Agora deixa eu te falar, é importante ter pessoas que ministram na igreja. A pregação, imagina, um louvor tão bonito quanto tivemos agora.
Tem que ter gente no quartel. Mas a gente veio no quartel por um tempo. Para a gente pega as instruções, é para fazer isso? Então agora vamos. Foi dito, agora vai ter a distribuição do livro, né? Semana que vem. Então, opa, quais são as instruções? Vamos estar reunidos, tal horário? Beleza. Aí, no horário certo, a gente vem e vamos sair. Então, a causa de Deus não é apenas o que acontece aqui. Ela acontece em todo lugar. Lá no mercado, lá no seu trabalho, no seu home office. Em todo lugar que você colocar o seu pé, ou você ir digitalmente, você tem a missão ali para ser feita. Por último, queridos irmãos, a oferta da viúva foi maior do que todos ali. Por quê? Pelo menos 2 motivos. O primeiro é porque ela deu com alegria. A Bíblia não diz para a gente no texto bíblico qual era o sentimento que ela tinha naquele instante. Não fala. O que nos revela uma outra coisa importante. Se você tem que fazer algo, não fique esperando ter sentimento para dizer, eu vou lá. Agora eu estou sentindo que é hora de entregar minha oferta, meu dízimo, minha vida. Não faça apenas com base no sentimento. A gente precisa fazer porque é certo. Os sentimentos são enganosos. Quantas pessoas, depois de uma semana de oração, parece que está queimando no coração de um jeito aquela coisa, mas aí, com o passar do tempo, esse fogo vai diminuindo, é natural. Não deveria ser, mas é natural, porque a gente vai se distanciando da semana que teve, da programação e tudo. Então, a viúva nos ensina que, ao entregarmos para Deus o que Ele deseja, que envolve desde os nossos recursos, os nossos bens, os nossos talentos, a nossa vida, nós devemos fazê-lo não porque há um sentimento abrasado, sabe? A brasa queimando aqui. É porque é certo. O certo é dedicarmos tudo que somos e temos a Deus. Eu sentindo ou não. Agora, que ela deu com alegria, vai justamente entrar em consonância com o que diz 2 Coríntios 9, versículo 7. Porque Deus ama aquele que dá com alegria. Ora, se aquela mulher não estivesse com alegria no coração, provavelmente Jesus não a teria utilizado como um exemplo. Provavelmente. Porque ele leu o coração. Deus ama. Olha, não é nem gosta. Deus ama aquele que dá com alegria. Agora, por que a oferta então da viúva foi maior do que todas? Além dela ter entregue com alegria, ela deu tudo. Não era uma sobra. E, queridos irmãos, isso tem me incomodado nos últimos anos da minha jornada cristã. Não é porque sou pastor que eu entreguei tudo. De forma alguma. O fato de ter aceitado o convite de Cristo e, ao mesmo tempo, dizer, Senhor, deixa eu trabalhar na tua obra, só vai me aumentando quais são os outros campos da entrega. E cada vez que aumenta, eu falo, Senhor, mas aí vai ficar complicado. Mas é assim. Deus não espera que você dê muito. Deus não espera que você dê 90%. Nem 99%. Ele quer tudo. Ele é zeloso. Até porque, no fundo, você já sabe, nada pertence a gente. Nada pertence a gente. A prata e o ouro pertencem a Ele, os nossos dons, os nossos talentos vêm dEle. A água, o sol, o ar, tudo pertence a Ele. Nós somos apenas administradores, mordomos. E aí eu vou fazer uma série de perguntas aqui que eu gostaria que você que está em casa respondesse, você respondesse para si. A quem pertencem os seus recursos financeiros? Quanto de suas posses pertence ao Senhor? E sua família? Ela pertence a Jesus? Quanto dela? Como é que está a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, os seus pais que estão sob os seus cuidados? Quanto deles, quanto da sua família pertence a Deus? E as suas redes sociais?
elas servem à causa? O que você proclama lá? Quando as pessoas vão ali, te enxergam, o que elas realmente estão vendo? As suas roupas, os alimentos, os lugares que você frequenta, eles dizem o que sobre o senhorio de Cristo na sua vida? Os seus livros, as suas séries, os seus amigos, o que eles revelam sobre a sua entrega? Como são as suas atividades na igreja e na sociedade? Elas indicam o quê? Uma entrega parcial, total ou inexistente? Irmãos, nós fomos virando uma chave, de novo, não é sempre essa coisa dos extremos, sempre. Equilíbrio é sempre uma boa palavra. No passado, valorizamos muito a imagem. A imagem era tudo. Não importasse como você estava, mas desde que você estivesse mostrando, isso era o que valia. Aí agora a gente foi andando, parece que a gente chegou num ponto bacana, aí depois descambamos para o outro lado. Gente, imagem não importa nada. O que importa é o que está aqui. Não, irmãos. O que está aqui, ele é revelado. Ele se mostra. Ah, pastor, mas tem gente que engana. Bom, pode enganar os seres humanos, mas nunca vai enganar a Deus. E com isso, o que eu estou convocando a igreja nessa manhã, é para que a gente aprofunde a nossa jornada com Deus. Ela não pode continuar, nem deveria ser em nenhum momento superficial. A nossa jornada cristã, ela não deve ser caracterizada por um crescimento, depois entra no platô e agora vai. É sempre para frente e para cima. É crescer de glória em glória. Agora, a pergunta mais importante no sermão de hoje, e que faz toda a diferença para a reflexão anterior, a entrega do coração, do seu coração. Ela é parcial, é total ou é inexistente? E aqui eu estou falando de uma coisa ainda mais importante, ou tão importante quanto essas outras já ditas. Você já foi batizado? Ainda não? Gente, o batismo é um dos melhores indicadores da entrega. Se eu nem estou disposto a entregar o meu coração publicamente a Cristo, imagina o restante. Ah, mas eu conheço pessoas que não passaram pelo batismo e entregam tudo. Não entregaram tudo, porque se não passou, não entregou tudo. E Deus fala, filho, eu não quero os teus bens, eles já são meus. Eu não estou afim, né, do seu serviço. Sou eu que te dou essa capacidade. Eu quero tudo atrelado à entrega do teu coração. Em setembro agora, em nome de Jesus, nós vamos ter praticamente um batismo em cada sábado e até nos cultos de domingos. Vão ter bastante batismos aqui ao mês de setembro. Então, se você não é batizado ainda, se seu filho ou sua filha ainda não passou por essa linda experiência, pode me procurar um dos anciãos da igreja. Nós vamos agendar o batismo, o seu batismo, o batismo da sua família. Você já foi batizado? Sim. Puxa, que bacana. É um passo muito bonito, irmãos. Eu sempre digo, se tem algo que é assim, quando eu olho para trás, não tem assim, puxa, eu me arrependo de ter feito essa entrega, foi a entrega do coração. Como o meu batismo foi importante para as minhas escolhas pessoais. Mas se você foi batizado e saiu, hoje é dia de voltar. É engraçado que no mundo, no comércio, nas coisas, a gente é tão proativo de querer que algo que se quebrou logo seja restituído. E às vezes a gente quebra essa aliança com Deus. Não, depois, em algum momento eu acerto. Se você foi batizado, mas se por algum motivo saiu, hoje é dia de voltar. E é urgente. É urgente. E para aqueles que já são batizados, permanecem na fé, continua, meu irmão, tem muita coisa para a gente fazer. Reafirme o seu compromisso diariamente com Jesus. Peça o batismo diário do Espírito Santo. A gente precisa avançar de fé em fé. Hoje Jesus está nos chamando, irmãos. Aquela mulher teve o privilégio de
através de 2 moedinhas, demonstrar o que estava acontecendo no coração dela. Hoje também é nos dado essa oportunidade. Mas o que tem me entristecido nessa jornada, irmãos, é a nossa dureza de coração. Eu estou falando a partir de mim. A dificuldade que a gente tem para entregar a Deus o todo. Bate um medo, eu sei. Será que se eu entregar a Deus o controle das minhas finanças? Será que se eu entregar a Deus o controle das minhas emoções? Será que se eu entregar o controle da minha família a Deus? Se tem uma coisa que a gente gosta, para a gente ficar então um pouco mais assim, tranquilos, é a gente ter o controle da situação. É muito bom você ter o controle. Sabe, você faz do jeito que você quer, quando quer, na hora que quer. Mas Jesus disse assim, que se nós não nos despedaçarmos nele, se nós não entregarmos, fazemos uma entrega completa, não tem como ele atuar. Vai ficar pendente. A entrega precisa ser completa. Hoje Jesus está me chamando, está te chamando. Irmãos, não gosto de supervalorizar os sinais. Os sinais são importantes, mas eles não devem ser mais importantes do que o nosso desejo de nos encontrarmos com Cristo, diariamente e naquele grandioso dia. Mas, irmãos, estamos muito mais perto do encontro com Cristo do que um dia já estivemos. O mundo vai de mal a pior. E antes que esse mundo chegue ao seu colapso, Cristo vai vir. E olhando o que está acontecendo, não está muito distante. É importante que hoje a gente volte para Jesus antes que Ele volte para a gente. O que está faltando você entregar? O que está faltando você entregar? Tenho certeza que Deus está fazendo com você o que Ele está fazendo comigo. Ele está me lembrando o que eu não entreguei. Ele deve estar te lembrando aí. Tá vendo? Você não entregou isso, hein? Pode vir. O que está faltando você entregar? Enquanto a Isabela canta, enquanto você escuta esse chamado do Senhor, que possamos fazer uma entrega completa e restrita a Deus. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais? Então voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai? Porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz? Vem pra Jesus, agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus.
agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Perto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar, e onde a vida pode retomar sua força e seu vigor. Vem pra Jesus, vem pra Jesus, agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus, agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Quero te convidar a ficar em pé comigo para nós orarmos. Essa é a hora de dizer assim: Senhor, já entendi. Tem uma entrega para fazer. É difícil, irmãos, eu estou falando. É difícil, mas é a melhor coisa que nós temos para fazer. Todo o dinheiro, todos os recursos, todos os nossos dons, o nosso coração, ou eles são entregues hoje, de forma integral, nas mãos do Senhor, e aí Ele vai cuidar de tudo, Ele vai te dirigir, vai fazer tudo na sua vida. Ou então, por ocasião da volta de Cristo, essas coisas se perderão. Elas precisam estar escondidas e protegidas em Deus. Não é obra de um dia para o outro, é uma vida inteira, mas nós precisamos nos comprometer. Fazer como essa mulher: Senhor, o que eu tenho para te dar é tão pouco. Filho, não é a questão do pouco, eu quero o tudo. Se o seu pouco é o seu tudo é esse pouco, fica tranquilo. Ele quer o todo, o tudo. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, porque por histórias como a da viúva pobre, que era tão rica, nós somos
impactados e chamados para fazer uma entrega do mesmo tipo dela, do mesmo patamar, da mesma forma. Pai, não é fácil. A gente gosta tanto desse mundo. Senhor, esse mundo nos chama tanta atenção, mas em nome de Cristo Jesus, vai burilando a nossa vida, vai nos moldando. Senhor, se a gente dificultar, Senhor, nós estamos dando aqui a liberdade para o Senhor, pode forçar um pouquinho mais, nós queremos te entregar tudo, só nos ajuda, Senhor. Aqueles que estão fazendo as suas decisões agora, que possam ser também, Senhor, confortados com a promessa de que toda a intenção do coração, feita conforme a tua vontade, vai dar frutos aqui na eternidade. Nos abençoa, nos guarde, toma nossa vida nas tuas mãos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.